Bíblia registra que existem dois evangelhos. Um é chamado de circuncisão e outro é chamado de incircuncisão. Um é da carne e o outro é do espírito. E para os conhecermos melhor, vejamos o que é a circuncisão segundo a Bíblia. Olhemos para o Gênesis. Em Gênesis, capítulo 17, para entender o termo circuncisão. Porque há pessoas que vêm e dizem: o que é isso? Não entendem do que estamos a falar. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Se virem um visitante e puderem emprestar-lhe a vossa Bíblia, capítulo 17. Vejamos o versículo 10 para ficarmos com uma ideia clara. Vamos passo a passo. Não é difícil, vais perceber. Se o lerem, diz, Gênesis 17, versículo 10. Leu, diz: este é meu pacto. Deus fala e diz: este é meu pacto que guardarei entre mim e vós e tua descendência depois de ti. Será circuncidado todo varão entre vós. Circuncidareis, pois, a carne. Dizei a carne do vosso prepúcio, e será por sinal do pacto entre mim e vós, e da idade de 8 dias será circuncidado todo varão. Foi por isso que Maria, quando Jesus nasceu, no 8º dia levou o bebé Jesus ao templo para ser circuncidado, porque ele ainda não tinha morrido. A primeira aliança estava em vigor. Depois da cruz, este pacto termina. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Prestem bem atenção ao que vamos ler agora, porque disto depende se preferem estar conosco ou deixar de vir. E eu prefiro que continueis a vir. O versículo 7 diz: antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, já não é circuncisão, mas agora é incircuncisão. Ele diz: como a Pedro da circuncisão, como a Pedro, o evangelho de quê? Pedro era o líder de um grupo de discípulos, certo? O evangelho dado a Pedro foi o primeiro a que Deus tinha dito no Antigo Testamento. Agora Paulo, porque Paulo entrou depois da cruz, deram-lhe o da incircuncisão. Percebem? Sim? Por outras palavras, há dois evangelhos. Ei, o pequeno problema que aconteceu há 2000 anos, quando Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, a primeira, a da circuncisão, chegou ao fim. Mas o que é que acontece? Porque Pedro foi o primeiro papa, Paulo foi morto em Roma e Pedro continuou a pregar aquele que tinha terminado. Percebem? Entendam bem, não vos estou a mentir, nem estou a acrescentar ou a distorcer um versículo bíblico. Simplesmente que Pedro foi fiel ao que viveu com Jesus de Nazaré. E como mataram Paulo, ou por maldade ou por ignorância, mas Pedro continuou a proclamar um evangelho que era perpétuo, que havia terminado na cruz, e então o mundo foi enganado até 1986, até os outros dias.